Ele te encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra traz nosso amor em paz. A paz. Boa noite. Meu nome é Larissa, eu participo aqui da juventude daqui da casa. E preparei aqui algumas músicas para cantar aqui, então espero que vocês gostem. Melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que existe no nosso olhar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. No amor, numa boa, isso valha pra qualquer pessoa, e realizar a força que tem numa paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Quero crer no amor, numa
Que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti. Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti. Dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Vai voltar, vai chegar. E se demorar, wait for you. Ela vem e ninguém mais espera. Oh baby, I wanna be yours tonight. Sem botar o tempo no topo, no chão. A cada estrada, caminhada a pé de caminhão. Seu horário não quer cedo aonde estou. E quando estou na minha orelha pra colher a moça lá, sem ela tem janela, tem nem cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Sala, sem ela tem janela, enfim, cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção.
caminhada a pé, de caminhão. Seu horário nunca é cedo aonde estou. E quando estou na minha olheira pra colher amor, sala sem ela tem janela, enfim, nem cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Sala sem ela tem janela, enfim, nem cerca de atenção. Ela vem e ninguém mais, ela vem em minha direção. Boa noite. Boa noite. Pensaste nisso, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já não tem revelado. Pedro 1,14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra que por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados por honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Pai Nosso, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Amigo e Mestre Jesus, aqui estamos voltados para nós próprios, para o nosso mundo íntimo,
E queremos, fazendo nessa pausa uma sintonia contigo, com os benfeitores espirituais, para que possamos escutar a nossa própria alma, ouvindo a mensagem que será proferida hoje à noite pelo nosso amigo e companheiro Solon. Que estejamos com a mente e com os corações abertos, para que tua mensagem penetre em cada um de nós em particular, com as questões de cada um de nós, e que possamos sair daqui refletindo sobre a vida, sobre o futuro, sobre o presente e, sobretudo, sobre a imortalidade da alma, que é a proposta que o Espiritismo traz a todos nós. Assim, Jesus nos abençoa a todos nós, hoje, agora e sempre. Então, quem vai fazer a palestra hoje é o nosso amigo Solon, que é um parceiro dessa casa, profissional de psicologia, e vai trazer o tema hoje que é, vocês estão vendo ali, plenitude. Olha só, tudo bem, vamos lá. Então, boa noite a todos. É sempre bom retornar a esta casa. A fé como combustível da vida. Este tema nos convida a resgatarmos aquilo que primordialmente trata-se dos primeiros registros da construção do psiquismo humano na Terra. Acreditar em algo é exigir de cada um de nós, de alguma maneira, sermos fiéis a um saber. E fiel no sentido de fiel da balança, fiel no sentido de não simplesmente aceitar por alguma lógica ou mesmo por alguma coerência. Acredito que hoje possamos falar um pouco das diferenças entre aquilo que a nossa percepção antecipadamente concebe uma leitura lógica sobre os fatos e aquilo que é fruto da experiência coletiva com todos nós e que, portanto, contribui para a percepção das coisas. Ou, dizendo de outra maneira, o desejo de saber, o amor ao saber, nos convida o tempo inteiro para que sejamos testemunhas daquilo que os nossos órgãos dos sentidos são capazes de capturar, seja pela forma de um construto imaginário, e aí estamos no âmbito da crença, a crença como algo que eu acredito por conta do registro dos pré-conceitos que tenho acerca das coisas. Então, quando eu acredito em alguma coisa, existe uma moldura que o antecede, e é a partir dessa moldura de concepção, de pré-concepção, que nós vamos nos aproximar dos fenômenos e fazer valer a nossa crença para traduzir os fatos em si. Então, se nós baianos pegamos uma comida, por exemplo, de um outro estado, em função dessa moldura está pré-concebida para um sabor, quando colocamos na nossa língua, o nosso paladar já está comprometido por uma lógica funcional. Então, existe um aparelho de linguagem, um aparelho de pré-concepção, a qual já estamos investidos anteriormente, e, portanto, isso que nós nem percebemos acaba por valorar os estímulos que recebemos, seja bom, ruim, mais ou menos,
Então, me lembro bem que quando eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, e a minha dificuldade, por exemplo, de experimentar o chimarrão. E olha que aquelas pessoas, os gaúchos andam no shopping centers, nas praças, nas ruas, com uma cuia de chimarrão, com um quente frio, o tempo inteiro tomando aquilo. E eu fico, eu disse, meu Deus, eu comprei um negócio desse, levei para casa e não consegui tomar, só tentei uma única vez e não consegui mais. Então, existe um registro de uma preconcepção que nos exige respostas, grande parte delas inconscientes. Esse emolduramento nós já carregamos desde quando encarnamos, a cada processo, a cada vida, a cada experiência. Esse arcabouço, essa moldura, onde nós guardamos o registro dos quadros que nós pintamos ao longo das nossas experiências, são marcados pelas nossas relações familiares, são marcados pelas nossas bagagens espirituais. Então, esse desejo, essa vontade, esse querer, esse amor ao saber, é uma exigência de sobrevivência. O conhecimento, ou ainda na linha da mesma compreensão que estamos seguindo, a diferença dos animais, o homem constrói o saber a cada objeto, a cada estímulo, diferentemente dos animais. Por exemplo, uma abelha. Uma abelha não tem crenças, como nós, seres humanos. Qual é a diferença? É que o objeto da abelha, seja hoje, ou daqui a 20, ou daqui a 50, ou daqui a 300 anos, o objeto já está conhecido antecipadamente. Ela vai sempre procurar o pólen para fazer o mel. Então ela não precisa acreditar. É um processo instintual. Ela vai na direção do pólen e constrói o mel. Você pode até mudar o tipo de mel, mel mais claro, mel mais escuro, mas será sempre mel. Você não vai ver uma abelha indo para o cinema escolher filme, por exemplo, ou ir a um psicólogo fazer terapia, a não ser Formiguinha Z, né? Porque a primeira cena da Formiguinha Z é deitada no divã, conversando com o seu analista. Mas só no campo lúdico, no campo ficcional. Então, a diferença, né, dos animais, o homem, ao receber um estímulo, ainda que esse emolduramento o contamine para traduzir aquilo que ele tenta interpretar, ele não percebe que essa interpretação está moldada nas suas crenças. Então, se você tem registros atávicos, mesmo reencarnatórios, de uma relação muito difícil, por exemplo, com a raça negra, com os índios, com os judeus, você vai carregar isso sob a forma de traços ao longo das suas experiências reencarnatórias. Então há um emolduramento imaginário, e sem que nem tenhamos condições de nos darmos conta, nós respondemos em função dessas crenças que estão devidamente pré-concebidas. As pessoas procuram as casas espíritas, procuram as igrejas, ou mesmo procuram os psicólogos, os psicanalistas, etc., porque elas têm sede de saber. O ser humano, ele quer cada vez mais, o ser humano quer cada vez mais tomar conhecimento dos fatos. As informações nós buscamos o tempo inteiro, ainda mais hoje em dia com as diversas formas de acesso. O que antes, me lembro na minha época de criança, todo o conhecimento estava na enciclopédia Larousse ou na enciclopédia Base.
Acreditávamos que o mundo inteiro estava ali dentro, bastava consultá-lo que encontraríamos. Se faltasse um verbete ali dentro, é porque ainda não era motivo do conhecimento humano. E a família que tinha em casa uma enciclopédia Larousse ou enciclopédia Barça era só top, né? Veja que, principalmente no meu caso, filho de professora, recebíamos em casa muitas vezes, na época boa, né, que os editores mandavam um livro de graça para os professores. Inclusive, boa parte dos livros que eu li de literatura foram frutos desses presentes doados pelas editoras. Eram caixas que chegavam lá em casa, de livros de capa dura, cada livro maravilhoso, enciclopédias. A Larousse não trazia a enciclopédia inteira não, mas mandava logo o primeiro ou o segundo volume, que é para nos seduzir a... O capitalismo trabalha com isso, com a noção de crença. Mas é uma noção de crença no sentido de que, ao nos sentir faltando de algo, eu compro. E nisso, quem trabalha na área de marketing sabe fazer uso disso muito bem. Quem trabalha na área de marketing é especialista em crenças. A gente entra num shopping center, numa loja, sem interesse de comprar, e quando sai com a sacola. Para que eu comprei isso? Se eu não tenho dinheiro para comprar. Porque ele sabe que nós vivemos o tempo inteiro no mundo de crenças. E uma delas, no mundo moderno, é que não vale o que somos, vale o que temos. Então, isso recordando-me mais uma vez do meu tempo de adolescente e de criança em Serrinha. Me lembro bem de uma certa festa que todos os meus amigos tinham calça West Top. Já ouviram falar em calça West Top? É antiga, mas a calça era diferente das calças jeans atuais, macias, né? Você colocava ela em pé, ela ficava em pé, não caía. De tão duro que era o tecido. Mas por ter nascido numa família que tinha limites significativos financeiros, eu não podia ter uma calça jeans West Top. A minha não era top, eu ia de calça tergal. Gente, vocês não imaginam a sensação horrorosa de chegar naquela festa. Todo mundo de calça jeans e eu de calça tergal com quichute. Já ouviram falar? Oi? Não, nesse dia eu não estava de conga. Conga jogava bola. E ainda tinha uma história de a gente amarrar o cadastro do quichute fazendo trança, aquela coisa horrorosa. Mas ali eu já me dava conta, não conscientemente necessariamente, mas no nível inconsciente, de que esse enquadramento, esse emolduramento, essa crença já é desde cedo colocada para todos nós. A crença naquele momento era: para eu ser aceito no grupo, eu tinha que usar as mesmas roupas que eles. Eu me lembro que eu tive uma briga séria com minha mãe, porque eu fiquei chateado porque ela não comprou a calça jeans, e ela me disse a seguinte frase, mais ou menos assim: antes de comprar a calça West Top, eu preciso comprar o feijão para a gente comer. Acho que é por isso que eu como tanto. Quer comer de acabar para comer logo. Lá em casa era assim. A crença sobre a comida é uma crença difícil de se libertar. Desde pequenininho eu ficava esperando todo mundo na mesa terminar de comer para ver se sobrava um restinho, que era para um pedacinho de bife ali, 3 calores de feijão ali. E era um negócio gostoso, extraordinário. Viver na falta tem essas coisas boas, né, para a gente poder contar. Então eu cheguei nessa festa, olha gente, você não pode imaginar, contaminado pela minha crença, porque eu era um extraterrestre. ET entrando na festa. E a impressão que eu sentia, a minha crença era tão forte, que eu imaginava que todo mundo estava olhando para mim, olhando para minha calça de tergal. Tanto que eu tenho um trauma com calça de tergal. Não me deu uma calça de tergal para usar não, eu tenho que resolver esse problema da minha terapia. E eu me lembro até, a calça de tergal era de xadrez, gente, era a coisa mais feia ainda.
E aí, a única camisa que eu tinha era a camisa azul que tinha um desenho amarelo aqui. Isso nem chamava atenção. A coisa era tão séria que de vez em quando tinha uns insetos que ficavam pulando. Que as coisas eram muito intensas, numa época em que o discurso capitalista não tinha entrado ainda de forma tão veemente quanto entrou hoje. E, gente, nós só tínhamos uma peça de roupa chamada domingueira para ir para a festa. Então era essa que eu tinha, e era essa que eu tinha que lidar. Enquanto isso, eu via meus colegas dançando. Naquela época se dançava música coladinho, né? 2 para um lado, 2 para o outro. Ele treinava o dia inteiro. Era outra crença que para namorar uma menina tinha que saber dançar. Era outra crença que a gente admitia. E eu sempre tive dificuldade. Não é porque meu pé é grande, mas eu pisava sempre. Era uma outra crença que eu tinha que me sublevar contra ela. Quantas crenças nós temos e que alimentam como um combustível que a qualquer sinal de um olhar enviesado do outro, esse combustível se inflama, alcançando diretamente a nossa autoestima. Esses dias eu estava na faculdade dando aula, na verdade não é exatamente uma aula teórica, mas supervisão clínica. E em certo momento uma das alunas está atendendo uma senhora que é mãe de santo. E aí começou a falar algumas coisas. E em certo momento ela me disse: professor, eu estou tendo uma dificuldade muito grande de escutar essa paciente. Eu me perguntei por que. Ela dizia: é porque ela faz sacrifícios animais e isso eu não suporto. E nesse mesmo momento, 2 outras colegas começaram a trazer um discurso de crítica ao posicionamento dela. Uma outra, a segunda, trazia não uma crítica, mas uma justificativa para o procedimento, para o incômodo que ela estava sentindo, porque a crença de uma e de outra religiosa interfere na interpretação do que é uma mãe de santo, do que é um sacrifício do animal. Nós estamos vivendo num mundo moderno hoje com uma dificuldade significativa de convivência, porque nós estamos tomando as nossas crenças como verdade absolutas. Eu conheço várias pessoas que depois de brigas ou no Zap, nos grupos, ou no Facebook, no Instagram, seja lá onde for, por questões políticas se afastaram, deixaram, inclusive entre famílias, pelo fato de não suportar que a crença do outro, eu não estou falando só de crença religiosa, hein? Eu estou recortando com crença religiosa, com crenças infantis, com crenças adolescentes. A crença não está presa apenas ao seu aspecto de um discurso religioso, mas pelo contrário, o discurso religioso é apenas um detalhe. Daqui a pouco a gente vai falar, uma coisa é você ter fé, outra coisa é você acreditar. Nem sempre quando você acredita em algo significa que você tenha fé naquilo. A crença tem uma base imaginária, de uma compreensão ofertada coletivamente. Nós construímos crenças a cada período. Então, há uma crença modificada ao longo das últimas gerações, em que saímos do momento de sermos o que somos. Então, era muito comum no interior, e mesmo aqui em Salvador, é muito frequente se escutar: fulano filho de cicrano. A família, o sobrenome, identificava inclusive a crença em um caráter. Hoje a gente, a não ser os pais mais que seguem a tradição, quando um filho vai passar um final de semana na casa dos colegas, se dá o cuidado de ligar e procurar se informar de quem se trata, com quem seu filho vai passar o final de semana, ou vai dormir para fazer um trabalho. E aí, muitas vezes, tomados pela crença, passa na frente do prédio onde seu filho ou sua filha vai passar o final de semana, e você vê pela
pelo enunciado da arquitetura do prédio, muito bonito, bom, se mora aí porque deve ser uma boa pessoa. Não, porque talvez não conheça a Lava Jato, né? São crenças difíceis de nós trabalharmos. As pessoas procuram análise, procuram terapia para quê? Primeiro, em busca do saber, o amor, portanto, ao saber. Segundo, porque as suas crenças já não se sustentam. O que é o que se considera um adoecimento? Quando a crença colide contraditoriamente ao esforço do sujeito. E isso é motivo de procurar uma ajuda. Inicialmente nas pessoas mais próximas. Quando isso não é suficiente, procura ajuda profissional. Porque as crenças estão absolutamente enviesadas. Estava ouvindo há pouco, conversando com minha filha, ela faz aqui o grupo do Evangelho aos sábados, e uma bela tarde, me parece que uma tarde aqui, alguém fazendo uma palestra, um garoto perguntou ao expositor espírita alguma coisa sobre o medo dele morrer, que ele tinha um medo de morrer. E a pessoa perguntava a ele, mais ou menos assim, que eu não guardo tão bem as falas não, mas mais ou menos assim, que ele tinha medo de morrer, porque ele leu em algum lugar, ou ouviu falar em algum lugar, que nem no nosso lar, quando se vai para o nosso lar, se vai do jeito que morreu. Aí ele disse, eu tenho medo de morrer tomando banho pelado. Já pensou se eu ficar lá pelado o tempo inteiro? A gente ri pela inocência da criança. Mas para pensar um pouquinho. Quantas crenças infantis nós carregamos dentro de nós? É impressionante. Os pacientes nos procuram, chegam ao centro espírita cheios de crenças. Crenças com os espíritos, então, nossa senhora, aquela coisa, alguns médios que ainda não conseguem ter um certo controle sobre a sua prática mediúnica, que é um negócio de se virar todo e se remexe todo. De onde sai isso? Da crença de ter assistido o Ghost, que o espírito precisa gerar um procedimento, um ritual de se mexer? Pergunta aos espíritos se há necessidade de você se remexer todo. Não precisa. Isso tem a ver com as crenças do médium e não necessariamente do espírito. Isso não quer dizer que no plano espiritual não tem alguém também que, por acreditar, por ter essa crença que precisa se remexer todo para dar uma comunicação, que tenha, aproveitando-se do instrumento mediúnico, fazer o mesmo. Uma comunicação mediúnica. E daí vem um aspecto que a gente vai começar a entrar na questão da fé, naquilo que diz respeito ao espiritismo, naquilo que o espiritismo defende como uma fé raciocinada. Eu tive muita dificuldade de entender isso, né? Eu acompanho o espiritismo já há mais de 30 anos, mas esse é um tema que me parece muito difícil, né? Como é que é possível que a fé seja raciocinada? Mas a ideia eu entendo. De onde Kardec e os espíritos partiram, eu até entendo. A ideia de que o esforço educativo, combinado ao interesse de cada um de nós, de modificar esses ritualismos, a gente dá, como se diz, dá a passagem ao espírito sem precisar fazer a rocha ou coisas do gênero. Então eu posso estar aqui sentado, simplesmente sentir a presença do espírito. Se quiser fazer uma psicografia, que faça. Ou fazer uma pintura mediúnica sem precisar jogar tinta para o ar. Enfim, é um fenômeno absolutamente natural. Mas por que a gente ainda precisa de rituais? É uma necessidade humana ainda dos rituais, não é? Semana passada foi sexta-feira 13, não é isso? Quantas pessoas ficaram preocupadas em sair de casa? E eu fico me perguntando, por que sexta-feira 13 traz esse tipo de inquietação para nós?
Talvez porque nós, por mais que nos assenhoreemos desse desejo de saber, do amor pelo saber, de ir em busca pelo saber, talvez o lado mais interessante do humano é que, por mais que ele busque esse saber nunca será vencido na sua integralidade, porque é isso que traz um dinamismo para que possamos ir em busca. Em busca de quê? Quando buscamos o saber, o que buscamos? Quando a gente chega a um centro espírita procurando ajuda, orientação, uma entrevista, o que é que a gente vai bem falar de nós? Normalmente, pela dor, falar de um adoecimento. Eu diria que uma boa entrevista é aquela que o que menos importa é falar sobre adoecimento. Eu normalmente, quando estou escutando alguém falar, minha prática, e começa a falar demais desse adoecimento, dá para você falar de outra coisa? Eu quero que você fale de você. Porque a crença de que a doença é o próprio sujeito encarna de tal sorte que nem uma sarda, que o sujeito não consegue se deslocar e se ver distante. Nós não somos doentes, nós podemos estar doentes. O verbo ser traz como predicativo o self, na linguagem indiana, o espírito, na linguagem espírita. Portanto, é aquilo que tem de mais essencial da nossa condição. E usamos esse verbo da forma mais atabalhoada possível. Na minha prática profissional como psicanalista, a gente costuma, com frequência, trabalhar com um conceito que me parece fundamental, e não só por um aspecto circunstancialmente profissional, mas para a vida como um todo, que é o que o psicanalista francês Jacques Lacan fala: a ética do bem dizer. O que é a ética do bem dizer? É você encontrar uma forma de nomear aquilo que você está sentindo, essas crenças que emolduram o seu funcionamento daquele instante, encontrando novas significações. Quando a gente chega a uma palestra, por exemplo, espírita como hoje, e de repente alguém sai daqui dizendo: poxa, mas essa palestra foi feita para mim. O que quer dizer isso? Que as palavras usadas pelo expositor atingiram por identidade aquele que falou esse enunciado, porque está identificado a questão em si mesma. Significa que é possível dar um upgrade, ou seja, atualizar as nossas questões. Uma simples palavra pode mudar radicalmente a forma de nós pensarmos. Quando Paulo, às portas de Damasco, chegando, encontra-se com Jesus, a pergunta célebre de Jesus: Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo ainda, Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa palavra, persegues, atinge literalmente a alma de Saulo. O que é que significa para ele, naquele instante, ser convocado a responder pela palavra? Então, quando o Luciano chegou para mim no início aqui, disse: agora com a palavra, Solon, é difícil a gente poder se assenhorar da palavra. Não é à toa que nós usamos esse substantivo para falar, por exemplo, de obras consideradas sagradas. Quando falamos da Bíblia, falamos da palavra sagrada. Onde é que está o ponto central dessa palavra sagrada? Além de outros aspectos, a crença que nós construímos ao longo do nosso processo de desenvolvimento espiritual e na presente encarnação, no processo de avanço psíquico, de construção do nosso aparelho psíquico e ao mesmo tempo aparelho de linguagem. Portanto, a ética do bem dizer é uma forma de nós reconstituirmos os tecidos dos sentidos que fazem quem somos. Equivalentemente, tem pessoas que não procuram o centro porque tem medo de chegar aqui e o espírito dizer alguma coisa e ele tem que mudar o seu padrão comportamental. Outros, pelo mesmo motivo, não vão à terapia porque dizem que terapia, quem vai para a terapia se separa.
Não, e é verdade. Mas se separa não necessariamente do parceiro, se separa das suas crenças. Uma boa terapia leva o sujeito a se separar das suas crenças doentias. Uma boa casa espírita renova as nossas significações. Portanto, tem a mesma função: quebrar paradigmas. O problema é que a gente vem de uma história, de uma longa história atávica, diria, de crenças quanto aos aspectos religiosos, e volta e meia nós nos assenhoramos, inclusive da própria doutrina espírita, para começar a procurar: cadê o santo? Cadê? Vamos botar um para fazer de santo. Que bom que a gente pode, no meio espírita, qualquer um de vocês pode estar aqui falando, pode estar presidindo uma casa espírita, desde que esteja envolvido com o processo. Nós não temos um momento de uma fumaça que sobe designando alguém que é porta-voz de Deus. Malmente a gente é porta-voz de nós. E aí, e tem alguns que ficam tão ligados ao fanatismo da sua crença, que em tudo vê espírito. Oh, eu vi um espírito lá do seu lado falando com você. Sim. E daí? Eu também sou um. Por que a ênfase naquele que está desencarnado? Vocês têm alguma dúvida que do lado de todos nós aqui no outro plano tem inúmeros espíritos assistindo a nossa palestra? E que vocês vão voltar para casa inclusive com alguns deles? Sim. E quando estiverem sozinhos no quarto, no banho, lá no banheiro, que ele vai perguntar a você: boa noite, você viu que eu estava lá, para poder confirmar? Não é? Crenças. Nós temos medo de viver por conta das crenças. Agora, a crença dá conta do fenômeno da fé? Eu tenho até 9, né? É isso? A crença dá conta da questão da fé? Não, porque a fé só alcança até o imaginário. O imaginário, metaforicamente, é um embrulho do presente, mas a essência é de outra natureza. E a fé não tem nada a ver com religião. Nada. A religião é uma forma de você tomar a fé para constituir um aparelho de crenças. Porque por melhor que tenha sido a tradução dos médios da literatura espírita, passou pelo médio, querido, está deformado. O que o movimento, o que a doutrina espírita nos exige, e eu nem gosto dessa palavra doutrina, acho ela pesada, que dá a impressão que está impondo a gente um manual de reconstrução espiritual. Mas a lógica espírita é que cada um de nós construa esse saber. Ah, porque Joana diz isso. Sim, joia. E você diz o quê? Ah, doutor Bezerra diz está. E você diz o quê? Que bom que doutor Bezerra e dona Joana de Andes são espíritos tão, trabalhadores tão intensos da Boa Nova, e que nos vem volta e meia para nos ajudar, a gente inclusive a compreender os fatos. Mas o trabalho é nosso. Precisamos sair da crença que somos dependentes dos outros. Que bom, e como nos sentimos gratos da presença desses espíritos, como Joana, doutor Bezerra de Menezes, irmã Dulce, seu avô, sua avó, seu tio, sua tia, seu pai. Isso é fantástico, mas não dá conta do espírito que nós somos. Porque tem algo que vai além do embrulho, do laço que nós ostentamos imaginariamente, ou seja, compondo a nossa imagem. Porque a gente emite sinais, emitimos mensagens sobre as nossas crenças através da nossa construção de vestuário, do uso de um cabelo. Tudo isso a gente vai, pela crença, por esse emolduramento, levantando características que estão nos signos presentes nesse vestuário, nesse cabelo, nesse pé, nesse carro que a pessoa sai andando, se vai de ônibus, se vai de carro, se vai de metrô, se anda a pé, se come, se não come. Hoje eu fui almoçar num restaurante, nem sei como é que chama esse restaurante, só tem folha, negócio ruim danado, eu estou para comer um pedaço de carne, não tem nada,
negócio de ovo, de leite, mesmo assim uns leites de cabra lá, um negócio diferente. Eu digo, Jesus, eu estou para comer um taquinho de carne. Não tem. Tem carne não, moço? Tem não, filho, aqui não tem não. Ou seja, aí, e olha outra crença, né? Não é porque você não come carne que você é espírito superior, querido. Hitler também não comia carne. Diz inclusive que ele era vegano. Eu acho que ele era navegano. Ele navegava em outros lugares. Então, a fé tem a ver com fidelidade. Então, ter fé não é ter fé numa religião, ter uma crença. Ter fé é ser fiel aos seus princípios, ao seu eixo de referência. Então, é possível ter fé e não acreditar em nenhuma religião. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, ele diz como crença ou como fé? E por que fé? Porque ele fala da referência. Ele não está preocupado se você vai ser um profetente no futuro, se você vai acender uma vela. Não tem a menor importância. Olha quantas coisas, né? Acender vela. O baiano adora acender vela para santos, né? Acende vela de 7 dias, 14, 18, vai acabar tocando fogo no nicho, um monte de santos, etc. Nada contra quem gosta, quem use. E aqui para nós, para ninguém ouvir, de vez em quando acendo a minha também, mas significa que eu ainda tenho crenças. Outra crença muito dinamizada no meio espírita, no meu ponto de vista, isso para mim é uma excrescência do meio espírita. Vocês vão entender por quê. Há uma crença de que espírita não tem medo de morrer. A gente morre todo dia, é isso mesmo? A gente morre de vez em quando, gente. Primeiro, quem é aqui que tem a lembrança exata da última morte que teve e da última encarnação? Ter medo é um sentimento humano, nós estamos encarnados. Que nível espiritual é esse que não tem nenhum tipo de dificuldade com a morte? Essa é uma crença que precisa ser quebrada. Senão a gente vai fazer o mesmo movimento dos equívocos do discurso religioso que nos precederam na reforma e depois na contra-reforma. Espiritismo é fé raciocinada. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra na Paraíba, em João Pessoa, quando morei lá, e aí eu levei a questão trazida no livro do Gênesis espírita, a Gênese do Gênesis, da Gênese, aonde lá Kardec questiona o fato de Maria ser virgem e Jesus vir numa condição especial. Como é que ele pode ser um espírito da qualidade superior que ele é para vir numa condição diferente de todo mundo? É político que não pega fila para entrar no avião? Então Jesus é um desses políticos do nosso congresso? Essa é mais uma crença que ele tem que derrubar. Mas não é para derrubar a crença do outro, não. Eu não preciso implodir as crenças dos outros, mas é preciso encontrar qual é a nossa referência, a que nós somos fiéis. Portanto, fé tem a ver com o lugar simbólico no qual estou inscrito, ao contrário de crença, que é o outro que vai definir para você quais são os valores que estão naquele momento sendo utilizados. A fé tem como combustível fundamental que ela é atemporal. A fé sempre estará presente por uma espécie de chip instalado na condição espiritual de cada um de nós. Nós somos fiéis ao espírito que nós somos, mesmo que não queiramos, mesmo tendo medo da desencarnação, mesmo tendo medo de avançar, mesmo inseguro, sem saber o que fazer. A fé nem sempre é postulada pela consciência, porque faz parte de uma arquitetura, de uma estrutura essencial do espírito. Do ponto de vista da encarnação, a fé é aquilo que eu não preciso fazer esforço para fazer. Quando eu venho a uma casa espírita movido por um desejo de me curar,
Eu estou na crença. Mas quando eu venho, porque o meu desejo de saber é o que está em questão, eu estou acionando os dispositivos da fé, da inteireza da fidelidade na direção do Espírito, e não de só um expositor, e não dos predicativos. Nós entramos no verbo. A fé, ainda que no português seja um substantivo, para nós aqui é verbo, é ação. A crença é um predicativo, é um ritual, só entrar nos lugares com o pé direito. Ué, de onde é que nós tiramos isso? A fé está muito presente no discurso de Jesus. A fé, nós não duvidamos. A fé, nós não questionamos. A fé é. Simplesmente é. Aquilo que nos move com os aparatos ritualísticos, com as preconcepções do mundo, tão importantes, eu não estou desconsiderando a importância da crença. Espero que vocês estejam entendendo isso. Eu estou só ressaltando, enfatizando, que a crença é apenas um envelope onde a carta está presente. Para os mais jovens, talvez nem saibam o que é carta, né? Agora é de e-mail, de zap. Mas é um invólucro. Mas aquilo que substancialmente, a mensagem, poderíamos traduzir por sinônimo a fé, é o próprio Espírito. Porque ele não duvida de si. Diferente de nós, que o tempo inteiro estamos duvidando da gente. Não é verdade? Será que eu consigo? Agora estamos na época próxima do Enem, né, filha? Será que eu passo? Não passo? A nota de corte? Porque agora tal curso está cheio, todo mundo quer. O imaginário suplanta todos os limites, né? Fazer, como a gente diz, fazer a fezinha na Mega Sena. Não, hoje tem. Eu tenho a impressão que eu vou ficar rico hoje, porque eu joguei hoje na Mega Sena. É crença. A crença, ela faculta a interface com o mundo humano. Mas o que nos orienta enquanto espírito é a fé. É a crença que nos faz escolher um companheiro para dividir a experiência na vida. Mas nem sempre é a fé que instalamos na relação do casal. Porque o tempo inteiro, paranoicamente, estamos vivendo num mundo que não acreditamos, inclusive, em mais ninguém. Recentemente, uma paciente movida pela insegurança, provavelmente, bem mais pela insegurança, ela instalou um aplicativo espião no celular do namorado. Olha. Vocês imaginam as coisas que elas descobriram lá, hein? Porque de perto, segundo o nosso nobre Caetano, ninguém, absolutamente ninguém, não tem algo para esconder. E é importante que tenha algo para esconder, sim, para que a gente também não caia do outro lado achando que a gente não tem que ter intimidade, individualidade. É nesse âmbito em que a gente pode extrair do combustível da fé algo que possa afiançar a empreitada que nos exige e espera no progresso espiritual. Não é essa a crença é pontual, é ontem, é hoje. Eu estou aqui torcendo para quando eu abrir o celular, abrir assim bem grande. Tu ganhou da Mega Sena? Eita! Estou doido para fazer algumas coisas e o dinheiro nesse momento poderia me ser útil. Aí de repente não vem, e aí eu fico conversando com Deus. Poxa Deus, tu sabe, eu tenho intenção tão boa, tu podia fazer um negócio comigo, né? São meras crenças humanas, são liberdades que tem a ver com a simplicidade, algo que é muito simplório da nossa condição humana. Poder mandar, né? Carinho, proteção, é gostoso termos. Longe de mim dizer que não.
Como é bom a gente escutar do outro, eu te amo, é uma maravilha. Você está de repente trabalhando ali, tomado por sua atividade, e de repente você recebe uma mensagem no Zap. Eu me lembro de uma mensagem que eu recebi, e eu procurei minha filha para que ela me traduzisse, porque hoje em dia você tem que traduzir certas mensagens. Eu recebi um S2, eu disse: filha, que diacho é isso? S2? Você vê como eu sou atrasado, né? Em tecnologia. Eu achava que S2, que eu me lembro da minha época, tinha um carro chamado SP2. Será que essa pessoa quer que eu dê um carro a ela, uma coisa parecida? Olha só como o emolduramento da crença convoca a resposta. Aí eu vou para minha filha e digo: meu pai, alguém te mandou um coração. Um coração S2? É outra língua? A crença está emoldurando a resposta aos estímulos recebidos. Mas o que está na referência? O desejo de saber, o desejo de amar, o desejo de desejar. Aquilo que nos aponta na direção da evolução espiritual. O combustível da fé é bancar a nossa condição, nesse momento, humana. Por isso que as crenças são importantes. Desde que possamos dar a elas o seu devido valor ou não. Algumas ainda são importantes, não dá para tirar tudo, mas tem umas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Sem contar que na nossa terra ainda temos a ideia da crença da Gabriela, né? Da síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e Deus sabe que encarnação não vou mudar do meu jeito de ser, né? É quase como uma craca que chama, né? Que tem colado nas paredes dos navios e dos barcos. Aquilo para tirar dá muito trabalho. Como que incrustados no nosso tecido, né, espiritual, como é difícil para nós mudar essas crenças. Por que não mudar? Estamos vivendo um momento de mudanças de percepção, de compreensão sobre o gênero, a sexualidade. Olha quantas crenças nós estamos mexendo. Estamos mudando até as letras. Um dia desse eu fui chamado para fazer uma palestra em IRC. Aí recebi uma carta, peguei, mostrei para minha mulher e disse: amor, mas gente, até a faculdade agora está errando na datilografia. Isso é coisa da minha época, né? Estão fazendo tudo errado, porque estão colocando um bocado de X aqui. Caixa, colete com X, troca o A, o artigo A e o O pelo X. Até aquele momento eu não sabia que, por uma questão de uma bandeira de discussão sobre as questões de gênero, troca-se o artigo como uma forma imperativa de você descondicionar o paradigma vigente de que só há dois sexos, homem e mulher, porque isso é bíblico, isso está lá na palavra sagrada. Sinto muito, queridos, nós estamos apenas engateando na evolução espiritual. Está lá no livro dos Espíritos, para quem quiser ler. Quanto ao sexo, pergunta Kardec aos Espíritos, o que eles têm a dizer para nós, ele responde: o vocabulário de vocês são muito pobres para entender do que se trata. Mas a gente briga, acreditando que o vocábulo definido até a presente estação de desenvolvimento e evolução é suficiente para abraçar a complexidade, o dinamismo que admite formas diferentes de construção do psiquismo e da própria sexualidade. Eu sei que é duro para alguns ouvir isso que eu estou dizendo, mas a doutrina espírita, assim como Jesus, não veio para fazer o silêncio, veio para trazer a espada. Que espada nós estamos falando? De colocar em evidência a fé. A crença é passageira, a fé é o que nos move. A fé remove montanhas, remove obstáculos, remove preconceitos. Que possamos pensar um pouquinho sobre isso e que talvez tenhamos mais condescendência conosco, com os outros, e podemos viver em melhores condições, usando o que temos de melhor, que é o amor que nos une e que nos leva ao saber sobre nós. Que Jesus nos abençoe a todos.
Bom, vamos ao sorteio do livro. Esse aqui vai tirar aí. Tira aí não, vou tirar aí só. Olha a Mega Sena. Olha, 55. Número 55. Número 55 é Ilma Souza? É? Cadê eu? Deu. Maravilha. Boa leitura, viu? Bom, quanto aos nossos avisos hoje, nós só temos dois. Lembrar todo mundo sobre o trabalho social Badu, as doações. Aí na entrada tem os produtos que estão necessitados, está em vermelho. Então as pessoas que queiram doar podem olhar lá e fazer essa doação para a gente. E relembrar sobre a questão das notas fiscais. Vocês comprarem e trazer nota fiscal para a gente de 1º de agosto até, se não me engano, até dezembro. Trazer essas notas para a gente fazer esse quadrimestre aí da doação das notas. Ok? E vamos orar. Aos passistas que estão nos seus lugares, e vamos aproveitar esses instantes finais de reflexões, de quebra de paradigmas, de coisas, frases, palavras, reflexões que nos tiram de uma posição às vezes acomodada. Direcionar o nosso pensamento para o crescimento de forma progressista e, sobretudo, enxergando o ser imortal que nós somos. E esse momento final, vamos nos concentrar no bem, na paz, para que os espíritos amigos, através dos passistas, façam que as energias passem em nosso corpo, interferindo em nosso perispírito, em nossas ideias, em nossa mente, trazendo-nos o benefício da reflexão, da renovação energética, quem sabe até curando algum problema que tenhamos, que nos angustia. Pensemos um pouco, brevemente nisso. Pense em você, pense na sua melhoria, na sua paz, que a gente possa reunir essas vibrações de paz, amor, harmonia e luz e emitir para alguém que você queira nesse momento, parente, amigo, vizinho, esteja encarnado ou desencarnado, que chegue a essas pessoas as nossas melhores vibrações de paz. Amigo Jesus, companheiros espirituais, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos refletindo e buscando crescimento. Que a Tua paz envolva todos nós, que possamos voltar aos nossos lares, nesse clima de reflexão, e que tenhamos uma semana iluminada e com bons propósitos para a nossa vida. Sê conosco, Senhor, e nos abençoe.